Nós estudamos no vídeo passado sobre o santuário israelita e a grande parábola da salvação através dos seus ritos, dos ritos ali do santuário. Mas o que era esse tal do dia da expiação que acontecia uma vez por ano? Bem, nós vamos descobrir isso juntos porque essa é a playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. E aí pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. E eu já quero aproveitar aqui e pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, curtir aí o vídeo também, compartilhar com seus amigos, familiares e espalhar esse conteúdo para quem você conhece, tá bom? Beleza? Eu quero aproveitar aqui também e mandar um abraço para todos vocês aí que têm tirado um tempinho para ouvir, estudar a Bíblia, juntos aqui na série Playlist. E de maneira especial quero mandar um abraço para o Luiz e para a Miriam que têm acompanhado os vídeos, eu sei que vocês têm assistido os vídeos. E também um abraço aí para o seu Felício e a Dona Rosa, nossos vizinhos aqui. E eu sei que vocês assistem também, tenho orado por vocês e por cada um de vocês que tem acompanhado a série, você que está assistindo o vídeo aí. Eu oro para que você nunca perca esse desejo que você tem de estudar a Bíblia, né? De estar bem pertinho de Jesus, porque isso é muito bom, isso faz bem para a gente, né? E aproxima a gente mais pertinho de Deus também. E um recadinho aqui para você que está chegando agora pela primeira vez na série Playlist e não está sabendo muito o que está acontecendo aqui. Eu quero pedir para você não esquecer também de ver os outros vídeos da série, tem muita coisa bacana lá também, muitos vídeos legais. E sobre o vídeo de hoje especificamente, você vai conseguir entender melhor o que a gente vai estudar aqui se você somar o conteúdo de hoje com o conteúdo do vídeo passado. E aí você vai entender alguns termos que nós vamos usar aqui, talvez se você não estudar o vídeo anterior, você vai ficar meio perdidinho aqui, tranquilo? Então não esquece de dar uma olhada. Se quiser parar esse vídeo e assistir antes, também não tem problema. Vai ser talvez até melhor para você entender o assunto de hoje, ok? Mas como nós vimos no vídeo anterior, o santuário israelita era uma grande parábola a respeito das obras de Deus para a salvação dos seres humanos. Nós vimos ainda também que o santuário ele tinha um enfoque triplo, né, em três coisas, em três partes. Primeiro, o derramamento do sangue do animal que era sacrificado lá no altar, no pátio do santuário. O segundo ponto era a mediação sacerdotal, através da manipulação do sangue, da intercessão junto ao altar e outras atividades relacionadas ao santuário que o sacerdote fazia. E em terceira parte, o terceiro detalhe aqui, é que finalmente a ministração do dia da expiação, que nós já vamos explicar, que aliás é o conteúdo desse vídeo, ele era na realidade um dia de juízo, um dia de julgamento para o povo de Israel. Essas três áreas de atividade do santuário, elas estão completamente entrelaçadas, unidas. Uma não pode existir sem a outra. E todas elas juntas, elas formam a ilustração completa de Deus a respeito do seu plano de salvação através desses ritos e desses símbolos. E no vídeo de hoje nós vamos estudar exatamente o dia da expiação, que prefigurava e ensinava sobre o dia do juízo, o conhecido também hoje se fala muito como juízo final. O santuário já falava sobre isso há muito tempo atrás e lá no Antigo Testamento. Bem, nós já vimos no vídeo passado também que o santuário ele se dividia em duas partes. Eu quero recapitular rapidamente com você. Primeiro, o templo, né, a tenda lá, se dividia em duas partes. O lugar santo, onde o sacerdote ali atuava todos os dias durante o ano inteiro, e tinha o lugar santíssimo, que era um segundo compartimento, onde o sacerdote não tinha acesso. Ali apenas o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, né, do templo, só ele, e uma vez por ano, exatamente no dia da expiação, que ele entrava lá naquele compartimento. E com o objetivo de purificar o santuário dos pecados que simbolicamente eram transferidos para dentro do santuário durante o ano inteiro. Você lembra do princípio da transferência que a gente falou no vídeo passado? O pecado saía do pecador, simbolicamente passava para o animal, era morto o animal e o sangue dele era levado para dentro do santuário. Então, do pecador para o animal, do animal para dentro do santuário. E o dia da expiação ele ocupava apenas um dia no calendário judaico, e era exatamente o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, não no nosso aqui, tá bom? E esse 7º mês era chamado de Tishri, um nome meio esquisito, né? Tishri. Esse é o 7º mês, então no 10º dia desse mês é que acontecia o dia da expiação. Essa celebração do dia da expiação era uma ocasião assim solene para o povo de Israel. Deveria ser observada por cada israelita com jejum, com oração fervorosa, com atitude de confissão de pecado, e também se parava todo o trabalho secular.
Ninguém trabalhava para ganhar o seu sustento, nada. Era mais ou menos hoje como se fosse um feriado, ninguém fazia nada. Só com essa atitude de contrição, de arrependimento. Essa era a forma que deveria ir para essa festa israelita. Olha a descrição bíblica a respeito desse dia que está lá no livro de Levítico, capítulo 23, do verso 26 a 32. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte vocês celebrarão esse sábado. Veja, o rito do dia da expiação centralizava-se no santuário. Olha o que diz Levítico capítulo 16, verso 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Veja, o texto diz que a expiação era feita, no caso aqui, pelo sumo sacerdote, que realizava esse rito, para purificar o complexo de todo o santuário. Em Levítico 16, no texto que nós lemos, a palavra santuário designa o segundo compartimento, que é o lugar santíssimo. A palavra tenda da congregação designa então o primeiro compartimento, que é o lugar santo, e a palavra altar designa o lado externo do santuário, no caso o pátio. Então, todo o complexo do santuário está envolvido no processo de purificação aqui. A esse ponto do nosso estudo é preciso ficar claro em nossa mente que o ritual diário de sacrifícios lá no santuário envolvia a purificação e a restauração do indivíduo, da pessoa. Isso era o que acontecia todo dia. Mas o ritual anual da expiação, ela envolvia a purificação não da pessoa, mas do santuário. A pessoa aqui, na realidade, o indivíduo, ele era beneficiado indiretamente, ou seja, ele não era o objetivo principal do rito do dia da expiação. E o dia da expiação olhava para além da salvação do indivíduo, mas olhava para o futuro, para a solução definitiva do problema do pecado que Deus veio resolver. Mas aí nos vem uma pergunta: Marcelo, eu entendi que o pecador confessava seu pecado, transferia simbolicamente para o animal o seu pecado, e que depois de sacrificado o sangue contaminado, né, com o meu pecado que esse animal agora estava carregando, ele era transferido para dentro do santuário. Mas como que o sangue do animal purificava o pecador arrependido, mas ao mesmo tempo contaminava o santuário? A oferta não era um símbolo de Jesus? Como é que pode esse sangue ter um aspecto assim contaminador, visto que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Como é que ele pode contaminar? E essa é uma ótima pergunta, se isso aparecer na sua cabeça aí. Note, o problema não está nos rituais propriamente ditos, mas nós, às vezes, ao lermos a Bíblia, nós analisarmos um sistema oriental de ritos por lentes ocidentais. E a gente daí vai tentar entender uma coisa que não era o comum daquela época, porque nós estamos olhando com a nossa ótica, entende? Então a gente precisa analisar como o sangue era considerado nos tempos do Antigo Testamento. Veja, os dados bíblicos revelam que o pensamento hebraico via o sangue como tendo assim uma função dual, uma função dupla, ou seja, ele podia tanto purificar quanto contaminar. E isso aqui é um paradoxo, né? É uma aparente contradição. E ela se chama, assim, teologicamente, tecnicamente, de o princípio da permuta substitucional. Mas calma aí que talvez antes de causar um nó na sua cabeça aí, eu vou tentar explicar para você em termos bem simples o que é essa palavra difícil aí, tá bom? Veja, o sangue do sacrifício pelos pecados derramado lá por aqueles pobres animais não possuía em si mesmo, no sangue, nenhum poder mágico assim que purificava, ok? O valor do sangue de purificar ou contaminar, ele era medido de acordo com o lugar ou as circunstâncias em que esse sangue era aplicado. Em outras palavras, quando se tratava de pessoas ou coisas que não eram consagradas, o sangue então purificava. Quando ele era aplicado para pessoas ou objetos que eram santos, então o sangue contaminava. Então perceba que durante todo o ano, o sangue era depositado dentro do santuário. Todo ano, todo dia, colocado dentro do santuário pelos pecados dos israelitas que estavam arrependidos. Nesse sentido, o sangue aplicado dentro do santuário contaminava o santuário. Por quê? Porque o santuário era um lugar santo, consagrado. Uma vez que ele era santo, o sangue que se colocava lá o tornava impuro.
Já o israelita, que era impuro, que era o pecador, por esse mesmo sangue, ele deixava de ser pecador, ele ficava puro, entende? Então, quando chegava o dia da expiação, uma vez por ano, o princípio aqui da permuta substitucional entrava em operação de novo. Visto que o santuário estava contaminado com o sangue ritual do ano inteiro, agora o rito da expiação purificava ele novamente, porque ele estava impuro. Você entende? Ou seja, em um modo simbólico, figurativo, os pecados de todo Israel no dia da expiação eram totalmente cancelados, apagados, perdoados, e o povo estava novamente limpo do pecado. Não havia mais vestígio de pecado no arraial de Israel, no acampamento de Israel. Mas agora eu quero explicar para você, de um modo mais resumido, o que ocorria especificamente nesse dia especial do calendário judaico lá, o dia da expiação. De acordo com os dados bíblicos, primeiramente, o sumo sacerdote se preparava para os ritos especiais tomando um banho. E ele vestia sua vestimenta de linho, que era uma roupa apropriada do sacerdote, mas era a roupa comum de trabalho deles. E em seguida ele oferecia um novilho, como oferta pelo pecado de si mesmo, diz a Bíblia, e pelo pecado da sua casa. Claro que não era a esposa nem os filhos do sacerdote, mas era a casa sacerdotal, uma referência aos seus colegas de trabalho sacerdotes. Então ele oferecia esse novilho como oferta pelo pecado dele e de todos os seus colegas sacerdotes. Veja o que diz Levítico capítulo 16, verso 4 e 6. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Depois, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento do santuário, que era o lugar chamado de Santíssimo, e ele, carregando um incensário que inundava o caminho por onde ele passava com a fumaça que saía daquele incensário, ele aspergia então o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança que estava nesse local, conforme diz Levítico capítulo 16, verso 11 a 14, que diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Uma nota apenas aqui. A Arca da Aliança, que ficava lá no lugar santíssimo, era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Então, para você entender o que, quando eu falo assim, propiciatório, Arca da Aliança, para você entender o que é. Então, dentro desse segundo compartimento, chamado lugar santíssimo, tinha uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, e a medida era mais ou menos assim, de 1,15 m de comprimento por 67 centímetros de largura por 67 centímetros de altura. Dentro da arca, dentro dessa caixa, ficavam, dentre outras coisas, as tábuas também dos 10 mandamentos, que foi dado por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, quando o povo tinha saído de Israel, lá do cativeiro egípcio. O propiciatório que nós lemos agora no texto, o que era isso? Nada mais é do que a tampa dessa caixa de madeira revestida de ouro. Só que essa tampa, diferente da caixa, ela não era de madeira revestida de ouro, mas a tampa era de ouro maciço. E em cima da tampa haviam 2 querubins, a escultura de 2 querubins, 2 anjos, né? Voltando-se um de frente para o outro. E eles estavam fundidos na tampa, formando então a tampa junto com os querubins uma só peça. Esse era o chamado propiciatório. E era justamente ali que representava o trono de Deus. A presença de Deus ao povo de Israel se manifestava entre esses 2 querubins. Por isso que ninguém podia entrar no lugar santíssimo, a não ser uma vez por ano, no dia da expiação, somente o sumo sacerdote. Fora isso, ninguém mais entrava, porque ali era a presença de Deus quando Deus estava com o povo. Bem, fazendo isso então, o sumo sacerdote fazia expiação pelos próprios pecados e pelos pecados dos colegas de sacerdócio, e dessa forma ele estava se preparando para os ritos especiais de purificação que viriam logo a seguir nesse dia, o dia da expiação. Então, depois que ele realizava essa parte do rito, o sumo sacerdote se banhava de novo e agora ele trocava de roupa. Ele deixava suas vestes de linho e colocava suas roupas oficiais de sumo sacerdote, que eram roupas muito bonitas, uma roupa bem diferente,
Então ele queimava a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, lá fora, né, no altar de sacrifício, oferecendo mais 2 holocaustos. Um por si mesmo, e pelos seus colegas sacerdotes, de novo, e outro em favor do povo agora. Olha o que diz Levítico 16, verso 23 a 25. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado, quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Com esses sacrifícios que nós vimos aqui, se completavam então os deveres que o sumo sacerdote estava incumbido para o dia da expiação. Mas agora vinha a parte em que o povo participava. Claro que o sumo sacerdote ainda continuaria, mas a responsabilidade dele individualmente ali já foi realizada. E os ritos especiais de purificação agora era com a participação do povo. Então, esses ritos se centralizavam em 2 bodes, que eram apresentados ao sumo sacerdote pela congregação, pelo povo que levava esses 2 bodes. E o sacerdote, então, fazia um sorteio, ele lançava sortes sobre os bodes para definir quem seria o bode de oferta para o Senhor e para definir quem seria o bode emissário, ou também chamado na Bíblia de bode Azazel. Levítico capítulo 16, verso 5 e o verso 8 dizem assim: Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. E finalmente, após eles definirem qual bode era o quê, o sacerdote aqui, ele sacrificava então o bode que era sorteado como bode para o Senhor. E ele era então sacrificado como uma oferta pelo pecado. E aí o sacerdote, o sumo sacerdote, levava o sangue desse animal para dentro do santuário de novo. Olha o que diz Levítico 16, verso 15 e 16. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez o sangue do novilho. Ele aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Veja, e depois de efetuar então todo o rito dentro do santuário, lá no lugar santíssimo, finalmente era aspergido então o sangue sobre o altar de sacrifícios que ficava lá no pátio, conforme também descrito no livro de Levítico, capítulo 16, o verso 18 e 19, que diz assim: Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Assim, dessa maneira, o sumo sacerdote ele expiava, ou em outras palavras, ele purificava todo o complexo do santuário dos pecados e responsabilidades que o santuário, ou melhor, Deus, né, que estava lá dentro do santuário, ele havia temporariamente assumido. E a partir daí, o bode que no sorteio ficou vivo, era trazido então ao sumo sacerdote. E ele, no papel que desempenhava de mediador sacerdotal entre Deus e o povo, ele colocava as mãos sobre a cabeça desse animal, transferia simbolicamente os pecados e responsabilidades que tinha acabado de remover do santuário simbolicamente e colocava sobre aquele bode. Então, um homem previamente designado pelo povo lá levava então o bode para o deserto a fim de que o bode fosse abandonado ali e morresse sozinho. Olha o que diz Levítico 16, verso 20 a 22 a respeito desse momento. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Veja, os ritos de purificação expiavam e purificavam, assim, o complexo do santuário, né? Desde o lugar santíssimo, o lugar santo, até a última parte, quando purificava lá o altar de sacrifício do lado de fora. E então, finalmente, o banimento do bode vivo, que deixava o santuário, quando ele fazia isso, carregado por um homem que estava disponível para isso, né, levava lá para o deserto para morrer sozinho, então se podia dizer que todo o pecado do arraial de Israel, do povo de Israel, foi banido, né, através daquele bode. Então o santuário,
tanto o sacerdócio também, e todo o povo agora estava num estado de pureza, né? Sem pecado nenhum. Eu não sei se você já tinha estudado algum momento sobre isso, se deparado com esse assunto, mas eu acho assim, particularmente aqui o Marcelo falando, né? Eu acho fascinante os detalhes dessa grande ilustração do plano de Deus para a salvação, que ele deixou há muito, mas muito tempo atrás, lá com o povo de Israel, no Antigo Testamento, através do santuário, de todo o rito que acontecia todo dia ali. E como nós vimos no outro vídeo também, a graça de Deus aqui eu consigo ver escancarada em todos esses ritos, porque é um sacrifício, um substituto que estava trazendo o perdão e a salvação para o povo de Israel. Eu quero também aqui compartilhar com você um detalhe muito interessante desse dia da expiação. Note que o santuário ele se diferia do povo, ele se diferenciava do povo no sentido de que nunca havia dentro do santuário pecados e faltas que eram do próprio santuário, que precisavam ser purificados. O santuário, na realidade, ele assumia a responsabilidade pelos pecados perdoados do povo que se arrependia e que trazia para dentro do santuário, que eram transferidos para dentro do santuário. Então nunca o santuário era a causa desses pecados. Então assim, num sentido real, o sacrifício do bode para o Senhor, que era sorteado lá e definido que era o bode do Senhor, no dia da expiação, o bode era morto e ele era aplicado dentro do santuário para purificá-lo. Mas não era só para esse benefício, purificar o santuário, mas também o sangue do bode era um ato de vindicação em favor do santuário. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que o dia da expiação era uma declaração da inocência do santuário. Porque na realidade o santuário era uma representação do trono e do governo de Deus, lá no céu. Então o único que assumia a responsabilidade por todos os pecados de Israel, que eram depositados ali o ano inteiro, era o Deus que estava habitando ali. Então nesse ritual, Deus assumia a responsabilidade por todos os pecados que eram transferidos para o santuário, para Deus. E nesse ritual agora da expiação, Deus estava sendo vindicado, ou seja, estava sendo declarada a sua inocência por todos esses pecados que eram colocados o ano inteiro ali. Tá, Marcelo, mas então para onde iam esses pecados uma vez que o sacerdote limpava tudo aquilo? Para onde ia? Eram transferidos finalmente para aquele bode emissário que é chamado de bode Azazel. E esse bode então era levado para o deserto para morrer sozinho, abandonado, conforme a gente já leu antes, a gente já viu agora há pouco, né? E agora é nesse ponto que eu gostaria de me deter um tempinho aqui com você. Antes da gente continuar nosso estudo para entender o que todo o ritual do dia da expiação significa, nessa grande parábola de Deus aqui sobre salvação, e que era justamente o santuário, né, por inteiro, nós precisamos identificar o que simbolizava o bode Azazel. Quem era esse bode emissário? Esse é um ponto interessante. Veja, em suma, existem duas posições sobre quem esse bode representa. Um grupo de cristãos vem no bode Azazel uma representação de Satanás, o demônio-chefe, o arqui-inimigo de Deus. Por outro lado, outros cristãos não creem assim, porque eles dizem que Satanás então se tornaria o nosso portador de pecados, e isso não faria nenhum sentido. Por isso, esse segundo grupo prefere interpretar o bode Azazel como um símbolo de Jesus, que tomou sobre si os pecados dos seres humanos. Então veja, nós temos dois grupos distintos, um que acredita que aquele segundo bode, o bode Azazel, aquele que fica vivo, é um símbolo de Cristo. Um outro grupo de cristãos diz que é um símbolo de Satanás. E agora, é um símbolo de quem? Eu vou falar aqui para você o que eu particularmente, no meu estudo da Bíblia, eu creio. Eu creio na primeira posição. Eu creio ser uma representação de Satanás. Mas antes que você saia do vídeo, desligue o vídeo e fale assim, ah, não concordo com o Marcelo, eu gostaria de compartilhar os motivos pelos quais eu vi na Bíblia para acreditar dessa maneira. Mas eu entendo também e respeito a sua posição, a sua forma de pensar, e você sabe, como eu tenho dito já em vários outros vídeos, não é porque a gente pensa diferente que a gente se torna menor ou maior um do outro, não é verdade? Então eu creio que isso não deve atrapalhar, penso eu, né? Atrapalhar a nossa relação tão legal que a gente está tendo aqui nessa série de estudos da Bíblia, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês as razões pelas quais eu creio que o bode Azazel é uma representação de Satanás e não, como outros cristãos dizem, que é uma representação de Jesus. Bem, uma boa parte dos cristãos que creem diferente de mim, e eu não estou sozinho, porque tem muitos que creem assim também como eu creio, né? Mas geralmente eles usam dois textos para explicar que o bode representa Jesus e não Satanás. Um primeiro texto é Levítico 16, verso 5, que diz assim: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Tá, esse texto aqui, o argumento que se usa pelo grupo de cristãos que acredita que é Jesus e não Satanás, né, é que esses bodes, esses 2 bodes que eram trazidos pelo povo,
constituíam uma única oferta pelo pecado. Os dois juntos constituíam uma única oferta. Esse é um argumento. O segundo texto é Levítico 16, verso 10, que diz assim: Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha, o argumento aqui, então, nessa segunda parte, nesse segundo texto, é que somente Cristo faz expiação. E aqui está dizendo que esse bode faz expiação, então não pode ser Satanás, não pode ser um símbolo, porque Satanás não faz expiação pelos pecados. Então eu quero analisar aqui com você esses dois argumentos. Bem, o primeiro argumento é a de que dois bodes configuravam uma única oferta pelo pecado, lembra? Porque eu usava aquele texto lá. Mas creio que Deus está apresentando, na realidade, uma nova faceta aqui da verdade, na parábola do santuário, ao usar esses dois animais de modo distinto um do outro, e não igual um ao outro. E eu quero lhe dar dois argumentos para isso, um argumento escriturístico e um outro argumento racional. O argumento escriturístico é nós lermos o texto em seu original hebraico. E a tradução literal do texto diz assim: uma sorte para Yahvé e a outra sorte por Azazel. Sendo Yahvé um nome que se refere a Deus, né, e Deus é um Deus pessoal, torna-se evidente que Azazel também é um ser pessoal, uma vez que está falando assim, uma sorte para Yahvé, uma sorte para Azazel. Se Deus é um Deus pessoal, Azazel também é um ser pessoal. Né? Não ia comparar Deus com uma coisa, você entende? Se Deus é pessoal, Azazel também é. E o fato de se lançar sorte para saber quem é quem, uma sorte para Yahvé, outra sorte para Azazel, o fato de fazer esse sorteio, isso estabelece uma nítida distinção entre Yahvé, né, Deus, e o bode Azazel. E está muito evidente no texto que esses dois personagens se opõem um ao outro. Eles não são iguais. Então, se os dois animais eram para configurar uma oferta, por que fazer um sorteio para separá-los e distingui-los um do outro? E eles estão em oposição um contra o outro. Então esse é um primeiro ponto escriturístico, né, olhando no hebraico, de que não configuram dois animais uma mesma oferta. Já o argumento racional que eu quero apresentar para você, ele é dividido em 4 partes. Primeiro, o sistema ritual do santuário nunca, você pode ler a Bíblia inteira e todo o ritual do santuário, nunca utilizou 2 animais para representar um único sacrifício. Esse é um primeiro ponto, nunca. Então no dia da expiação não ia ser diferente. O outro ponto, ainda, nesse item, é que o povo ele deveria apresentar ao sumo sacerdote 2 bodes para oferta pelo pecado. E muitos entendem que isso transmite a ideia de uma única oferta pelo pecado. Mas se a gente se atentar ali para o contexto, ali está revelando que os 2 animais eram apresentados diante do Senhor ao sumo sacerdote com o propósito de selecionar apenas um deles como oferta pelo pecado. Então, era para fazer sorteio para ver qual dos 2 seria a oferta pelo pecado. Você está entendendo? Então não configura uma única oferta. Então, portanto, pela lógica aqui que a gente está vendo dos rituais do santuário, isso é uma evidência de que não era a intenção de se identificar o bode Azazel com o bode ao Senhor como se fosse uma única oferta. Segundo ponto, o bode Azazel aqui, ele não constituía um sacrifício. Lembra que a gente acabou de ler? Porque o sangue dele não era derramado. Logo, esse bode ele não estava levando simbolicamente os pecados de todo o povo de uma maneira salvadora. E como é que a gente sabe disso? Se a gente começar a olhar outros textos da Bíblia, a nota tônica do santuário é o que diz lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 9, verso 22, que diz assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão. Obviamente, remissão de pecados. Então o texto está dizendo assim, ó, não existe perdão de pecados sem derramar sangue. Como esse animal não derramava sangue, ele não poderia configurar um símbolo de Jesus Cristo, ok? Terceiro ponto. Antes de o bode Azazel ser introduzido no ritual, o complexo do santuário já tinha alcançado a condição completa de purificação. Então, veja, olha o que diz Levítico 16, verso 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Olha que interessante. Depois de purificar o lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, depois que tudo estava purificado e que terminasse a cerimônia, então é nesse momento que o bode vivo era introduzido na cerimônia. Então, era justamente depois que a purificação já acontecia. E em quarto lugar, eu quero apresentar aqui para você um argumento que no livro Pseudepígrafo judaico de Enoque, capítulo 9, verso 6, Azazel ele é descrito como alguém que, abre aspas, ensinou toda a injustiça sobre a terra. E num outro trecho desse livro, capítulo 10, verso 8, abre aspas,
diz assim, que toda a terra se corrompeu pelas obras ensinadas por Azazel. A ele seja imputado todo o pecado. Fecha aspas. Citei aqui na íntegra o texto. E talvez você esteja se perguntando, o que é esse tal de livro pseudepígrafo? E por que o Marcelo está citando ele? Bem, então deixa eu fazer um parêntese aqui para explicar para você. Nós vamos fazer uma curva aqui no nosso conteúdo, ok? Para explicar e depois a gente retoma de volta na nossa linha de raciocínio aqui. Mas o termo pseudepígrafo significa escrito falso. Esse é o significado da palavra. E ele é usado no sentido de uma falsa autoria. Isso significa que os indivíduos mencionados como os seus autores desse livro, no caso esse que eu citei, Enoque, de fato não foi esse que escreveu o livro. Os livros pseudepígrafos eles surgiram no período que vai entre 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo, conhecido como um período intertestamentário ali. Os mais conhecidos são 1º Enoque, 2º Enoque, a vida de Adão e Eva, o testamento de Abraão, a ascensão de Moisés, entre outros livros. Veja, durante séculos Deus enviava profetas, né? Você sabe disso, a Bíblia é isso, né? Profetas com mensagens especiais para o povo voltar para Deus. Deus enviava muitos profetas para o povo voltar para Deus. Mas como muitas vezes o povo não prestava atenção aos recados de Deus, durante o período intertestamentário, ou seja, a partir do ano 420 a.C. até o início da era cristã, eles não receberam nenhuma mensagem profética. Houve um silêncio da parte de Deus. E como não houve nenhuma orientação inspirada, né, alguns resolveram escrever mesmo sem inspiração do Espírito Santo. E o objetivo principal de escrever esses livros era consolar, encorajar o povo que estava sofrendo nesse período. Mas como o cânon, ou seja, o grupo de livros que compunham o Antigo Testamento já estava fechado, não podia entrar mais livros ali, já estava todo composto o Antigo Testamento, se essas pessoas escrevessem esses livros e colocassem os seus nomes, eles logo seriam rejeitados. Então qual foi a ideia? Eles colocavam nomes de grandes personagens de Israel, do passado, da época do cânon do Antigo Testamento, e colocava como se fosse o autor, para que então tivesse uma validade o livro, né? Fosse mais aceito. O que eu quero dizer aqui é que embora esses livros eles não sejam inspirados e não fazem parte da Bíblia, e eu também particularmente não creio neles como sagrados, mas no seu conteúdo eles trazem, no seu texto, né, o pensamento cultural da época do povo de Israel. E o fato de relacionar Azazel como alguém que corrompia a humanidade nos ensina muito de como o povo pensava a respeito desse personagem, desse nome, lá nos tempos do Antigo Testamento. Veja, eu vou repetir aqui para não deixar dúvida nenhuma, tá bom? Eu não creio que essa referência que eu citei é sagrada e inspirada. Apenas eu peguei esse trecho porque ela cita o nome Azazel e esse livro, que é lá do tempo do Antigo Testamento, nesse período intertestamentário, escrito por um judeu, ele só reflete o pensamento comum do povo israelita a respeito desse nome, Azazel, como alguém de modo negativo, do lado de um inimigo, e não de algo positivo, entende? Então, fechado parênteses aqui, quando nós pesquisamos a Bíblia em busca de um personagem que se opõe a Deus e que é o responsável pelo pecado, nós encontramos na Bíblia uma farta quantidade de textos que apontam para Satanás, que é um poderoso anjo caído. E aliás, aqui, se você não viu o tema que a gente estudou sobre Satanás, dá uma olhadinha lá na playlist, lá no começo, a série, o tema, o vídeo, né, sobre o sofrimento, que a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? E por esses motivos que eu dei para você agora, eu creio que o ritual do dia da expiação, então, introduz de fato, num personagem, né, Satanás, o originador da rebelião, do pecado, e a essa altura do ritual, depois de purificar tudo, como o bode Azazel. Agora, o segundo argumento que eu falei para você, que eu queria também a gente conversar aqui, é a de que muitos não creem que seja Satanás o bode Azazel, por causa de Levítico 16, verso 10, que diz que o bode faz expiação. Como explicar isso? Não é só Jesus que faz expiação de pecados? Essa resposta nós vamos encontrar no fato de que a palavra expiação é usada com mais de um sentido na Bíblia. O primeiro sentido é o que nós já vimos. Quando se sacrifica uma oferta pelo pecado em favor do pecador que estava arrependido, o sangue dessa oferta era então devidamente aplicado, conforme as instruções sacerdotais, né? E nós podemos dizer então que era feito expiação pelo pecado. Ou seja, a palavra expiação aqui nesse contexto ela é usada no sentido redentor, salvífico. O pecado do israelita era apagado, era perdoado, ele era salvo. Foi expiado o seu pecado através do sangue daquele animal. Mas a palavra expiação também podia ter um sentido punitivo.
quando uma pessoa culpada e que não estava perdoada, ela perde a sua vida como castigo por causa do seu pecado. Para você ter uma ideia, só no livro de Números, nós temos 2 capítulos, 2 trechos, e encontramos 2 exemplos sobre uma expiação punitiva e não redentiva. Olha comigo Números capítulo 35, verso 33. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Olha que interessante, o texto está dizendo que nesse caso, uma expiação acontecia quando se executava uma pessoa acusada de assassinato. Ou seja, a pessoa era morta. E uma pessoa que era morta, por causa de ser culpada de assassinato, se chamava de expiação. A morte dela era uma expiação. E o segundo caso, aqui que eu vou explicar para você, é a execução que um sacerdote fez de um israelita imoral e da sua amante, que era moabita. A história está lá no livro de Números, capítulo 25, você pode ler, eu vou contar o contexto para você aqui, para então entrar no texto propriamente dito, tá bom? Mas em Números 25 conta a história que o povo estava diante do santuário chorando e confessando a idolatria que eles tinham praticado com mulheres midianitas, pagãs aí do redor do povo. E um israelita, no meio daquele momento de contrição do povo, chorando por causa, né, da situação da idolatria, um israelita anda na frente de todos eles com a sua parceira moabita, pagã, e passa descaradamente na frente de todo o povo. E eles entram na tenda daquele homem. E aí, estupefato e indigno com tamanha rebelião, o sacerdote Finéias vai atrás deles, entra na barraca deles e vê uma orgia ali. E aí a Bíblia diz que Finéias, o sacerdote Finéias, pegou uma lança e atravessou os dois, porque os dois estavam um em cima do outro, atravessou os dois e matou os dois. Depois de ter acontecido isso, vem o texto de Números, capítulo 25, verso 13, que diz assim: E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Olha que interessante. Então, desse modo, dos textos que eu vi com você aqui, essas expiações, elas não foram redentivas, elas foram punitivas, mas foi chamada de expiação. Ou seja, a expiação através da morte do assassino e a expiação através da morte daquele casal rebelde. E assim foi removida a culpa de cima da nação israelita. Sendo assim, o bode Azazel, que simbolicamente estava carregando os pecados de Israel, porque o sumo sacerdote fazia a purificação do santuário inteiro e depois colocava a mão sobre a cabeça do bode Azazel, confessando todo o pecado do povo, então Azazel carregava simbolicamente os pecados. De fato, o bode Azazel fazia expiação pelo pecado do povo, mas não no sentido redentivo, como Jesus faz, mas no sentido punitivo, como desses exemplos que eu citei para você. Você conseguiu entender a diferença? Se não, você já vai entender daqui a pouquinho. A parte do ritual onde o bode era lançado no deserto, carregando todos os pecados do povo, apontava para quê? Para a solução definitiva do problema do pecado. Satanás, como o inimigo de Deus e do povo de Deus, ele vai ser punido e executado no juízo final. Com que acusação? Como o originador e o instigador do pecado. Então, assim, Satanás ele vai assumir toda a responsabilidade pela rebelião que ele causou e introduziu no universo inteiro. Então, o ritual diário do santuário, ele ensina que o próprio santuário, representando Deus que ali habitava, assumia os pecados confessados dos israelitas arrependidos. E o dia da expiação, então, purificava o santuário, vindicava a Deus, ou seja, inocentava Deus de todos os pecados que eram colocados ali sobre ele e sobre o santuário durante o ano todo. E no dia da expiação era colocado então sobre o verdadeiro culpado, Satanás, que estava representado no bode Azazel. E aí o bode Azazel era levado para o deserto e morria lá sem ser sacrificado como um castigo pelos pecados. Aí está desenhado o quadro completo do plano da redenção, desenhado aqui nos ritos do santuário israelita. E pelo fato de o dia da expiação realizar uma remoção completa do pecado, ele é visto corretamente como um símbolo do juízo final, o dia da expiação. Ou seja, a ação de Deus para resolver o problema do pecado, o problema que o pecado provocou, e de uma forma justa, de atribuir toda a responsabilidade para o originador do pecado
e assim acabar definitivamente com o pecado para sempre. Esse é o objetivo da fase do ministério sumo sacerdotal de Jesus lá no Santuário Celestial. Veja só, se a salvação é obtida apenas pela fé nos méritos de Jesus, então a evidência e o compromisso dessa fé devem ser demonstrados por um universo interessado nesse assunto. Deve-se dar às inteligências não caídas pelo pecado, que habitam no céu e no universo, a certeza de que Deus está levando os verdadeiros crentes ao seu reino eterno. Os livros de registro devem ser abertos para se fazer uma inspeção imparcial. O livro de Daniel fala de livros, o livro de Apocalipse fala de livros, livros no juízo. Só que os ritos do santuário, no dia da expiação, não exploram esses aspectos do juízo final. Ou seja, essa abertura de livros, dos registros dos seres humanos, enfim. Mas as profecias de Daniel e Apocalipse e outras partes da Bíblia, juntamente com a explicação daquela grande parábola do santuário, então oferece para a gente, concede para cada um de nós uma compreensão muito mais completa sobre o tal juízo final, que é a última obra sacerdotal de Jesus. Por isso é importante a gente estudar também os livros de Daniel e Apocalipse. Quem sabe um dia a gente faz uma série sobre Daniel e sobre Apocalipse aqui também, né? Mas no próximo estudo nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do juízo final, isso no próximo vídeo. E como nós temos que terminar esse vídeo aqui, eu quis apenas trazer uma faceta do santuário israelita como se fosse uma miniatura do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará no que se refere ao plano da redenção. E o dia da expiação, ele me faz pensar no dia em que o mal será banido, eliminado, destruído, para nunca mais existir. E que está registrado lá no texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a minha esperança, e eu oro para que seja a sua esperança também. Por isso eu quero terminar esse vídeo convidando você para orar comigo agora. Você aceita? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido nosso Senhor, obrigado pelos momentos maravilhosos que passamos aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo cada vez mais profundamente que o plano da redenção que o Senhor instituiu antes da fundação desse mundo não foi só mostrado lá na cruz, mas foi anunciado muito tempo atrás, na grande parábola do santuário, no dia da expiação, mostrando todos os detalhes de como o Senhor tem agido para salvar o ser humano, em toda a história dessa terra. Obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de aprender isso também e perceber que o Senhor está trabalhando, está agindo para salvar a mim e salvar cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e continue reforçando dentro do nosso coração essa esperança de um dia, quando Jesus voltar, acabar com o mal, eliminar Satanás, seus anjos, todo o vestígio de pecado, e assim a gente viver para sempre, como era o plano original do Senhor lá no Jardim do Éden. Agora viver eternamente sem pecado, uma alegria infinita para todo sempre ao teu lado. Essas bênçãos, Pai querido, nós te agradecemos e te pedimos. No nome de Jesus. Amém. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está, e
espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo momento que passamos juntos estudando esse tema tão legal, tão empolgante. Se você não assistiu, perdeu muitos vídeos, volte lá na playlist. Fique ligadinho nos próximos vídeos, por isso se inscreva no canal, dá aquele joinha aí que ajuda também a gente, tá bom? E compartilha. Passa para quantas pessoas você quiser, porque isso é um conteúdo muito legal para que a gente possa crescer juntos no estudo da Bíblia, tá bom? Tenho orado por vocês todos os dias. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.